Oi, maravilhosa! Muito bom te encontrar por aqui. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você venceu de verdade? Às vezes a gente pensa que vencer está ligado a uma conquista, a um resultado alcançado, mas eu quero te contar uma verdade diferente hoje. E para ilustrar isso, eu quero te contar uma história que eu ouvi que vai casar perfeitamente com o que eu quero te dizer. Havia uma mulher, ela comprou uma semente de uma árvore e ela plantou essa semente no quintal da sua casa e todos os dias ela regava essa semente. De manhã, à tarde, à noite. E um dia o vizinho chegou e perguntou para ela: olha, eu vejo você regando incessantemente esse pedacinho de terra, mas eu não vejo nada crescendo, por que você continua fazendo isso todos os dias? E ela disse: olha, porque eu sei o que eu plantei. Em algum momento vai dar algum fruto, né? Então eu vou continuar. E passou-se o tempo e em um determinado dia essa árvore cresceu, se tornou a árvore mais bela daquele bairro, era uma árvore que dava para se ver de longe. E sabe o mais curioso? Ninguém conseguia arrancar aquela árvore de tão forte que ela ficou. E sabe por que isso aconteceu? Porque enquanto ela persistia em regar aquela árvore, ou melhor, em regar aquela semente, por mais que ninguém via um crescimento, ela estava crescendo longe dos olhos de todo mundo, embaixo da terra, criando raízes. E na prática, às vezes acontece muito isso com a gente, né? A gente começa ali uma rotina, uma mudança, um processo, a gente não vê resultado, mas muitas vezes o que parece estagnação, às vezes é apenas parte do processo. É como quando a gente começa a se exercitar. Nas primeiras semanas a gente não vê resultado nenhum, mas por dentro o nosso metabolismo já está se preparando e o nosso cérebro já está se adaptando e criando novas conexões para fortalecer o nosso corpo. E com isso a gente vai tendo ali mais força de vontade para continuar. Existe até um termo para isso que se chama resiliência neural. Então toda vez que você escolhe não desistir, que você decide continuar, o seu cérebro ele entende que aquilo não é o fim e ele se adapta. Ou seja, quanto mais você decide continuar, mais o seu cérebro ele vai se adaptar e vai preparar o seu corpo para que você possa viver tudo aquilo que você deseja. E aí, voltando lá na história que eu te contei no início sobre a mulher e a sua árvore, você realmente acha que ela só venceu quando a árvore realmente cresceu? Muito pelo contrário. Ela venceu todos os dias que ela escolheu não desistir. Ela venceu todos os dias que ela escolheu levantar, que ela decidiu ir lá e regar aquela semente, com esperança e expectativa de que em algum momento aquela semente iria brotar e iria se tornar a árvore a qual ela tanto almejava e a qual ela tanto buscava. E isso acontece na nossa vida todos os dias, sabe? Quando você acorda, naquele dia que você não tem vontade de fazer nada, mas você decide fazer um café, se arrumar e ir para o trabalho, você já venceu, sabia? Você vence quando você decide continuar mesmo cansada. Quando você escolhe persistir naquilo que é importante para você. E é nesse momento que você se torna mais forte mesmo sem perceber. É nesse momento que a sua raiz ela está crescendo e está se aprofundando ainda mais para te sustentar, para que quando chegar o momento da sua conquista, você esteja plenamente preparada para viver aquilo com intensidade total. Maravilhosa! Nem toda vitória é visível, mas não é porque ela não é visível que ela deixa de ser uma vitória. E isso faz parte de você viver o processo, sabe? Tem uma frase que fala que só vive o propósito quem suporta o processo. E isso é muito real. A gente tem que passar muitas vezes por um tempo de preparo, por um momento ali de entendimento para que a gente possa se fortalecer e estar preparado para viver aquilo que a gente tanto almeja e tanto espera. Tem tantos casos de pessoas que às vezes almejam algo e quando conquistam não conseguem desfrutar da plenitude daquilo, daquela conquista, ou não conseguem administrar aquilo da melhor forma e acabam perdendo de novo. Então tudo tem um processo, sabe? É realmente como o crescimento de uma árvore, ela cria raiz e depois ela sobe e se torna incrível. E não é diferente na nossa vida. Então o que eu quero te dizer é que às vezes o resultado ele pode demorar, mas ele chega. E antes de você pensar que nada está acontecendo, lembre que você já venceu só por não ter desistido. E é isso, chegamos ao fim do nosso papo. Eu espero que você fique com essa mensagem, que você lembre dessa história todas as vezes que você pensar em desistir ou que você pensar que está demorando, que a árvore não está crescendo, lembre que ela está criando raiz de alguma forma. E se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de curtir, compartilhe com alguém que também merece ouvir essa mensagem e ter essa injeção de ânimo. E eu te vejo no próximo vídeo.